E aí, galera, vamos dar início aos nossos encontros de Química 2, a famigerada Físico-Química. As turmas de segundo ano no Centro de Ensino Alcides César Menezes, em Senador Alexandre Costa, Maranhão. Comigo, professora Érica Ramos. Isso é uma ferramenta que nós estamos utilizando para reduzir os prejuízos durante esse período de pandemia de coronavírus. Nós sabemos, e foi um aviso que eu dei a vocês lá no início, no primeiro ano ainda, que essa química ia ser um pouco complexa, porque ia precisar muito de cálculo. Então, certamente vocês já estão com caderno, lápis, borracha, caneta, calculadora perto, né? Porque nós vamos precisar. Antes de mais nada, não esqueça do nosso querido amigo mol. O que é o mol? O mol é uma unidade de medida que mede o quê? A quantidade de matéria. Tem até, inclusive, um vídeo no canal sobre a introdução a definição, propriedades de matéria. Se você ainda tiver dúvidas sobre isso, vá direcionado ao canal, mesmo canal que está sendo publicado esse vídeo, e assistam a aula do primeiro ano para vocês refrescarem a memória. Pois bem, essa unidade de medida, assim como o litro é a unidade de medida de volume, assim como grama, quilograma é a unidade de medida de massa, o mol é a unidade de medida de matéria. Então, quando eu falo assim, qual a quantidade de matéria de determinada substância? O que ele está pedindo para você? Ele está pedindo para você a quantidade em mol daquela matéria, né? Só que, em primeiro lugar, você precisa compreender quais são os conceitos que são correspondentes a um mol. O que pode ser igualado a um mol? Bom, um mol pode ser convertido em massa a partir de uma regra de 3 simples. Quando você iguala um mol à massa molar da substância. Então, veja, se você souber a massa molar da substância ou a fórmula molecular dela, você tem como chegar na massa molar. E aí, essa massa molar corresponde à massa de um mol daquela substância. Só que dentro de um mol, eu tenho várias entidades. Se eu estiver falando de moléculas, eu tenho em um mol 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu estiver falando de um mol de íons, eu tenho 6 vezes 10 a 23 íons. Se eu estiver me referindo a átomos, em um mol de átomos, existem 6 vezes 10 a 23 átomos. Meu Deus, que número gigante! São 600 sextilhões de entidades. Então, é um número muito grande. É o 6 aproximadamente, né? Acompanhado de 23 zeros. Então, um número gigantesco, até porque o átomo é muito pequeno. Então, mas um mol também corresponde ao volume molar da substância. Se você tiver em condições normais de temperatura e pressão, esse volume molar vai ser de 22,4 litros. Se não, você vai precisar usar a equação de Clapeyron para descobrir qual o volume molar em condições de temperatura e pressão diferentes das CNTP. Pois bem, a massa molar é a massa de um mol das entidades representadas pela sua fórmula. Então, se eu estou falando, por exemplo, da água, H2O, que é o exemplo 1 que a gente vai calcular já a massa molar, eu estou me referindo à massa de um mol de moléculas de H2O. Então, se eu tenho um mol de moléculas de água, eu vou ter uma massa correspondente a esse mol de moléculas, e essa massa também vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. O 6 vezes 10 a 23 é o número ou constante de Avogadro, que ele vai representar a quantidade de entidades que existem em um mol de qualquer substância. E o volume molar, como eu já falei para vocês, em condições normais de temperatura e pressão, um mol ocupa 22,4 litros, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de um gás, nas CNTP, ocupam 22,4 litros. Então, entender esse esquema é compreender que eu posso converter mol em massa, mol em volume,
mol em moléculas, átomos ou íons, e ainda converter número de moléculas, átomos ou íons em massa, massa em volume, volume em número de moléculas, átomos ou íons. Então, essas grandezas, elas se relacionam e se correspondem. Portanto, você pode utilizar esse esquema aqui para estar convertendo uma grandeza na outra. Não esqueça, para eu converter mol para massa, basta utilizar a massa molar. Para eu converter mol para número de moléculas, átomos ou íons, basta utilizar a constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. E para converter para volume molar, se for na SNTP, lembre-se que 1 mol corresponde a 22,4. Então, vamos para frente. Como calcular a massa molar de uma substância? Bom, exemplo simples da água. Qual é o primeiro passo? Esteja com a tabela periódica para pesquisar os valores de massa atômica referente a cada elemento químico. Então, primeira coisa, identificar esse elemento. Quem é o elemento químico ou quem são os elementos químicos que constituem a molécula de água? Olha só, o H e o O. Quem é o H, Érica? O hidrogênio. Aí você vai lá na tabela, observa qual é a massa atômica do hidrogênio. Massa atômica do hidrogênio, ou seja, quanto que a massa de um hidrogênio corresponde a aproximadamente 1. E o oxigênio, Érica, cadê o oxigênio? Você vai procurar. O oxigênio 15,9999 é de aproximadamente 16. Então, de posse da tabela periódica, você consegue chegar nas massas referentes a cada átomo, certo? Segundo passo. Depois de identificados os valores de massa atômica referente a cada elemento químico, você vai, através da fórmula, verificar a quantidade de átomos de cada elemento. Bom, nesse caso, eu tenho esse índice 2, me mostrando que aparecem 2 mols de átomos de hidrogênio. E quanto ao oxigênio, como não tem nenhum número na frente desse oxigênio, o que eu posso considerar? Eu considero que o oxigênio tem 1 mol de átomos na molécula de água. Então, como é que eu vou calcular essa massa molar? Simples. Qual o valor de massa atômica do hidrogênio? 1. Não são 2 que aparecem na fórmula? Então, 2 vezes o hidrogênio. Mas quem é o outro constituinte? Oxigênio, né? Então, você vai lá, quantos oxigênios estão aparecendo? Só 1. Então, 1 vezes o O. Já que a massa do hidrogênio é 1, substitui no lugar do H, bota o valor da massa atômica dele. 2 vezes 1. E no lugar do O, bota o valor da massa atômica dele. Quanto é a massa atômica do oxigênio? 16. Então, 1 vezes 16. O terceiro passo é determinar a massa molar da substância, multiplicando a quantidade de cada um pela sua massa atômica, que nós já fizemos, e some os valores ao final. Então, em relação ao hidrogênio, são 2 gramas de hidrogênio para cada 16 gramas de oxigênio. Então, a massa molar da água, do H2O, é 18 gramas por mol. O que isso quer dizer, pessoal? Olha, se vocês não se recordam, mas isso quer dizer que em 1 mol de água, olha só, em 1 mol de água, a letra tá feia, né? Em 1 mol, quando tu tiver 1 mol de H2O, 1 mol de molequinhas de água, esse mol vai corresponder a quanto em massa? Ao seu valor de massa molar, ou seja, a 18 gramas, certo? Beleza. Então, vamos fazer outro exemplo. Aliás, desculpa, vamos tentar esmiuçar, né, esse valor de massa molar. Como eu disse para vocês que a massa molar da água é 18 gramas por mol, o que isso quer dizer? Quer dizer que 1 mol de água corresponde a uma massa de 18 gramas, que é a sua massa molar, como eu acabei de falar para vocês, que em 1 mol de água correspondem, ou existem, contém, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água.
E se as condições forem normais de temperatura e pressão, 1 mol de água vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, a partir da massa molar, eu posso inferir várias coisas, né? Então, você sabendo calcular a massa molar, você tem meio caminho andado para estar respondendo todas as questões que envolvem o cálculo estequiométrico, né? Que envolvem os cálculos químicos, que é a parte mais cobrada no Enem, né? E nos vestibulares de um modo geral. Então, lembre-se, isso eu não tirei assim da minha cabeça. 1 mol de água, ó, 1 mol de água corresponde à massa molar dela, que no caso é 18 gramas, né? No caso aqui é 18 gramas. Contém 6 vezes 10 a 23 entidades. Nesse caso, eu estou falando de molécula, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E caso esteja na ICNTP, 18 gramas de água, que corresponde a 1 mol, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então, vamos lá. Vamos para o exemplo 2. O exemplo da água foi muito tranquilo, né? Vamos para o exemplo 2 aqui. H2CO3, ácido carbônico. Qual é o primeiro passo? Identificar os elementos químicos que constituem essa estrutura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho hidrogênio, carbono e oxigênio. Eu tenho que procurar as massas atômicas desses caras. Aí eu fui lá na tabela, encontrei que a massa atômica do hidrogênio é 1, do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Qual é o outro passo importante? Verificar na fórmula a quantidade de cada um desses caras, né? Na fórmula molecular. Quantos hidrogênios? 2. Quantos carbonos? Tem algum número na frente do carbono? Não, então só tem 1. Quantos oxigênios? Ó o índicezinho do oxigênio aqui, ó. Então, são 3. Eu vou multiplicar agora a quantidade de vezes que ele aparece na fórmula, né? Que cada um deles aparece na fórmula, pelos seus valores de massa atômica. Então, 2 vezes o H, mais 1 vezes o C, que é o carbono, mais 3 vezes o O. Bom, massa do hidrogênio, 1. Então, 2 vezes 1. Massa do carbono, 12. Então, 1 vezes 12. Massa do oxigênio, massa atômica, 16. Então, 3 vezes 16. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio para cada 12 gramas de carbono, com 48 gramas de oxigênio. Sendo assim, a massa molar da substância ácido carbônico H2CO3 é de 62 gramas por mol. E o que é que essa massa molar quer dizer? Gente, a mesma coisa que eu fiz aqui com a água. 62 gramas por mol quer dizer que em 1 mol de H2CO3 existem 62 gramas dessa substância. 62 gramas dessa substância contém quantas moléculas de H2CO3? 6 vezes 10 a 23. Então, o que eu quero dizer é que 62 gramas de ácido carbônico contém 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido carbônico, certo? Ou seja, 62 gramas de H2CO3 está para 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2CO3. E caso as condições sejam normais de temperatura e pressão, esse 1 mol de H2CO3, que é 62 gramas, vão ocupar um volume de 22,4 litros. Estão acompanhando, né? Pois bem, vamos para frente. Quantidade de matéria de átomos e de moléculas. As fórmulas, bora entender o que essas fórmulas querem dizer. Vou permanecer nos mesmos exemplos, tá bom? Vou permanecer nos mesmos exemplos da água e do H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, vamos lá. 1 mol de água contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. Nós já sabemos disso, né? Constante de Avogadro. Esses 6 vezes 10 a 23 moléculas de água correspondem a uma massa de 18 gramas. Da onde foi que eu tirei isso daí, minha gente? Da onde foi que eu tirei isso daí? Esses 18 gramas é a massa molar da água. Já acabou de fazer, não foi? Pois é. 1 mol de H2CO3 não é muito diferente, não. 1 mol de H2CO3
ele corresponde a 6 vezes 10 a 23. Érica, então tu tá me dizendo que um mol de ácido carbônico contém a mesma quantidade de moléculas que um mol de água? Estou. Um mol de qualquer substância, contém 6 vezes 10 a 23 entidades. Nesse caso, eu estou me referindo a moléculas. Então, eu estou comparando um mol de moléculas de água com um mol de moléculas de H2CO3. Tanto em um mol de H2O como em um mol de H2CO3, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, existe a mesma quantidade de matéria, existe a mesma quantidade de moléculas, tá bom? O que vai diferenciar eles aqui? A massa. Lembra que quando eu fui explicar sobre mol para vocês, eu expliquei como se fosse um pacotinho de din-din? Que aqueles saquinhos de din-din, todos eles têm o mesmo tamanho, né? Tem a mesma capacidade. Aqui, saquinho de din-din. O que vai mudar de um para o outro? O sabor, não é? Pois bem. Então, mas cada um deles sempre vai caber a mesma quantidade. Essa é a questão do mol. Eu posso ter um mol de H2O, um mol de H2CO3, um mol de H2SO4, um mol de NaOH. A quantidade de moléculas vai ser a mesma. O que vai diferenciar um pacotinho do outro? Uma quantidade de mol da outra? Não é a quantidade de moléculas, e sim a massa correspondente a cada um, porque a massa de um mol de moléculas depende da massa molar, né? E a massa molar, obviamente, depende da fórmula do composto. Nós vimos que a massa molar da água é 18 gramas e a massa molar do H2CO3 é de 62. Portanto, para a mesma quantidade de moléculas, o pacotinho, a quantidade de 1 mol de H2CO3 pesa muito mais, porque 62 gramas, do que a mesma quantidade de moléculas, né? O mesmo pacotinho de 1 mol de água. Então, vamos lá. A partir dessa fórmula, 1 mol de H2O, o que eu posso concluir? Que em 1 mol de moléculas de água, atentai bem para o que eu estou falando, em 1 mol de moléculas de água, existem 2 mols de átomos de hidrogênio, 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio. Então, se eu perguntasse o número de átomos existentes em 1 mol de água ou em 18 gramas de água, eu ia ter que prestar atenção na quantidade de átomos de hidrogênio e na quantidade de átomos de oxigênio. Pois bem, se eu tenho 2 mols de átomos de hidrogênio, quantos átomos de H eu tenho em 1 mol de H2O? 12 vezes 10 a 23. Por quê? Porque eu tenho 2 pacotinhos, eu tenho 2 mols. 1 mol é 6 vezes 10 a 23 entidades, no caso, como eu estou me referindo a átomo, em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, e nesse caso tem 2. Portanto, 12 vezes 10 a 23 átomos. E qual é a massa correspondente a esses 2 mols de átomos de hidrogênio? Lembre-se, 1 H pesa quanto? Pesa 1 grama. Eu não tenho 2 mols? Esses 2 mols vão pesar 2 gramas. No caso de 1 mol de átomos de oxigênio, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, né? Porque eu só tenho 1 mol de átomos. E esse mol de átomo pesa 16 gramas, que é o valor de massa atômica do oxigênio. Vamos agora para o H2CO3. 1 mol de H2CO3 contém 2 mols de átomos de hidrogênio, o que corresponde a 12 vezes 10 a 23, né? Em massa é 2 gramas. Eu tenho nessa fórmula de 1 mol de H2CO3 1 mol de carbono, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Sendo assim, 12 gramas, né, de carbono em massa. E qual a quantidade de oxigênio? Como eu tenho um númerozinho aqui na frente do oxigênio, o índicezinho dele, 3, está me dizendo que eu tenho 3 mols de oxigênio. Ou seja, eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 3 vezes 6, 18. Eu tenho 18 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ou seja, eu tenho 48 gramas de oxigênio em 1 mol desse composto, certo? Então, bora praticar. Olha essa questão aqui, ela é muito bacana, muito interessante. A nicotina é um composto orgânico classificado como alcaloide. Essa substância é responsável pela dependência química dos fumantes. Sabendo-se que em 1 mol de nicotina, ou seja, 1 mol de nicotina, há 10 mols de carbono, 14 mols de hidrogênio
e 2 mols de nitrogênio. Sabendo disso, determine a fórmula molecular do alcaloide. Gente, 1 mol de nicotina, não foi que ele falou? 1 mol de nicotina contém 10 mols de carbono, 14 mols de hidrogênio e 2 mols de nitrogênio. Qual é a fórmula molecular dessa nicotina, gente? C10 dos 10 mols, né? H14 dos 14 mols de hidrogênio e N2, que era a quantidade de mols de átomos do nitrogênio. Então, se eu precisasse determinar a massa e a quantidade de moléculas e de átomos, ó, vamos lá, vamos para frente, vamos ver. Bom, 1 mol de nicotina contém, não importa se fosse, você não sabe a fórmula dela ainda, imagine, né? Não interessa, é 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Nessas 6 vezes 10 a 23 moléculas, elas pesam 162 gramas. De onde eu tirei isso? Não eram 10 mols de carbono? 10 vezes 12, 120. Não eram 14 mols de hidrogênio? 14 vezes 1, 14. Não eram 2 mols de nitrogênio? O nitrogênio é 14. 1 mol de nitrogênio é 14, não são 2? 2 vezes 14, 28. Então, eu tinha 120 gramas de carbono com 14 gramas de hidrogênio e 28 gramas de nitrogênio. Assim, eu cheguei na massa molar da nicotina de 162. Se não for uma parte que a questão pediu, isso daqui foi apenas uma consequência da resolução da questão, tá? Então, eu mostrei que após a resolução da questão, você ainda poderia inferir todas essas informações aqui a respeito da nicotina, tá? Vamos praticar mais um pouquinho. Tá aqui, considerando a fórmula molecular do tetranitratoxicarbono, que é C5N4O12, encontre a massa molar dessa substância. Primeiro passo, massas atômicas, né? Carbono 12, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Vamos trocar essa corzinha aqui, tá muito escuro. Segundo passo, colocar as quantidades de cada um, não é? 5 de carbono, 4 de nitrogênio, 12 de oxigênio. Aí você vai multiplicar as quantidades de cada elemento químico pela sua massa atômica. 5 vezes 12 do carbono, 4 vezes 14 do nitrogênio e 12 vezes 16 do oxigênio. A massa molar desse tetranitratox é de 308 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol desse cara, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas e elas pesam 308 gramas, sendo que são 60 gramas de carbono, 56 gramas de nitrogênio e 192 gramas de oxigênio. Então, é importante que você faça isso em todas as questões que você tiver calculando a simples massa molar, que é bem tranquilo, né, essa resolução aqui em 3 passos, mas é importante que você faça esse esquema para você não confundir mol de moléculas com mol de átomos, com a porcentagem, com a quantidade em massa que eu tenho de cada átomo nas estruturas, tá bom? Se fosse preciso eu determinar a porcentagem de carbono nessa molécula, o que eu precisaria fazer? Prestem muita atenção que tem uma questão dessa na lista, tá bom? O que eu precisaria saber? Érica, a questão está perguntando qual a porcentagem de carbono nesse composto. Bom, 308 gramas, que é a quantidade total do composto, né, que é a massa total do composto, vai corresponder a quantos por cento? 100%. Se eu tivesse que saber a porcentagem de carbono, qual é a massa de carbono que eu tenho nessa estrutura? 60 gramas. Então, se 308 corresponde a 100, 60 vai corresponder a X. Exatamente a mesma coisa para o nitrogênio, para o oxigênio, não importa o que for, tá bom? Então, vamos praticar mais um pouquinho. Agora, essa questão aqui é uma questão que vai exigir um pouco mais de calma de vocês. Colocar em ordem crescente de quantidade de matéria. Quando ele falar em quantidade de matéria, tu vai lembrar de quê, criatura? Tu vai lembrar do mol. Quando ele fala, coloque em ordem crescente de quantidade de matéria, ele está pedindo para tu transformar as quantidades que existem nas alternativas em mol. Então, vamos lá. Letra A, 5 gramas de água.
Letra B, 1,5 mol de CO2. Letra C, 30 gramas de NaOH, que é o hidróxido de sódio, famosa soda cáustica. Letra D, 3 vezes 10 a 23 moléculas de gás cloro, Cl2. Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro, a gente tem que identificar as grandezas em cada alternativa. Então, eu separei aqui para vocês que na alternativa D é necessário converter o número de moléculas para a quantidade de matéria, que é o que ele está pedindo, né? Para mol. Como vamos proceder? Então, vamos começar pela letra D aqui, tá? Que é mais simples. Vamos fazer uma regra de 3 simples. Lembre-se, qual é a relação entre número de moléculas e mol que vocês aprenderam naquele esquema lá no início da aula? Qual é a relação número de moléculas para mol? Volta na anotação. Volta vocês aí na anotação. Cadê? Qual é a relação? Eu sei que 6 vezes 10 a 23 moléculas correspondem a quantos mols, pessoal? 6 vezes 10 a 23 corresponde a 1 mol. Então, essa informação você já sabe, você tem que saber naquele esquema. Segundo slide da apresentação. Você tem que saber que 6 vezes 10 a 23 moléculas equivalem a 1 mol, gente. Então, como é que a gente vai proceder? Igualar 6 vezes 10 a 23, né? Igualar 6 vezes 10 a 23 moléculas da substância a 1 mol. Então, aí eu já monto a primeira linha da regra de 3. 6 vezes 10 a 23 moléculas de Cl2 está para 1 mol de Cl2. Ou seja, vou converter essa quantidade de moléculas para mol. Na segunda linha, coloque o número de moléculas fornecido pela questão, no caso, 3 vezes 10 a 23, e iguale a x, porque eu tenho que converter ele para a quantidade de matéria. Não é isso que ele está pedindo? Pois bem. Então, 3 vezes 10 a 23 está para x mol de Cl2. Vamos montar a regra de 3. 6 vezes 10 a 23 moléculas de Cl2 está para 1 mol de Cl2. A informação que você já sabe lá daquele esqueminha, você decorou o esquema já, né? E na segunda linha da regra de 3, a gente põe a informação que ele deu na questão e o x, que é a informação que ele está querendo. Então, o que é que eu faço aqui? Meios pelos extremos, o cruz credo. 6 vezes 10 a 23 vezes x igual a 3 vezes 10 a 23 vezes 1. Então, isola o x. 3 vezes 10 a 23 dividido por 6 vezes 10 a 23 dá 0,5 mol de Cl2. Então, na letra D aqui, eu tenho 0,5 mol em quantidade de matéria. Essa quantidade aqui é referente a quê? Referente a 3 vezes 10 a 23 moléculas de gás cloro. Então, vamos lá. Nas alternativas A e C, nas alternativas A e C, eu tenho massa, né? Unidades em massa. Eu tenho 5 gramas de água e 30 gramas de soda cáustica. Então, eu vou precisar converter essa massa para mol. Como é que eu faço? Fazendo uma regra de 3 simples. Qual é a relação massa e mol que você lembra lá do nosso esquema? Como é que você lembra? Você lembra que 1 mol corresponde à massa molar da substância, lembra? Pois é, ou seja, tu vai ter que fazer a massa molar do H2O, tu já sabe que é 18, que a gente fez até ali na frente, e da soda cáustica, é o hidróxido de sódio. Ele, com certeza, na questão, ou vai te fornecer os valores de massa atômica, ou vai te dar a tabela periódica. Então, tu vai igualar a massa molar de cada substância a 1 mol, tá? Deixa eu apagar isso aqui, que sujou aqui. Bom, você vai igualar 1 mol de água equivale à massa molar de água. 1 mol de NaOH equivale à massa molar de NaOH. Então, você vai ali do ladinho e calcula a massa molar de água. É quanto? 18. Então, 1 mol de água equivale a 18 gramas. E NaOH, o Na é 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1. Então, 1 mol de NaOH equivale a 40 gramas de hidróxido. Na segunda linha, o que eu faço? Coloco a informação que ele me deu, no caso da água, 5 gramas, e igualo ao x, que é o que ele está me pedindo, que é a quantidade em mol de água. No caso do hidróxido de sódio, que é a letra C, ele está me dando 30 gramas e está pedindo qual é a quantidade de matéria, a quantidade em mol existente em 30 gramas de hidróxido. É só montar a regra de 3 para os dois
E aí a gente encontra um valor de 0,28 aproximadamente mol de água e 0,75 mol de NaOH. O que é a ordem crescente, pessoal, do menor para o maior? Dentre esses aqui que vocês viram, 5 gramas de água equivale a 0,28. 1,5 mol de dióxido de carbono, obviamente, equivale a 1,5 mol de dióxido de carbono, já está na unidade requerida. Na letra C, 30 gramas de hidróxido de NaOH, né, que é hidróxido de sódio, perdão, equivale a 0,75 mol de soda cáustica. E na letra D, 3 vezes 10 a 23 moléculas de gás cloro equivale a 0,5 mol do mesmo. Então, colocando eles em ordem crescente, 5 gramas de água, que equivale a 0,28 mol, é menor que 0,5 mol de Cl2, que é menor que 0,75 mol de NaOH e é menor que 1,5 mol de CO2. Pessoal, agora vocês vão resolver a lista de exercícios, são apenas 5 questões. Em seguida, anotem as dúvidas e os questionamentos. Eu só quero receber as listas com todos os cálculos, tá? Tudo respondido em caneta. Nosso momento tira dúvidas será realizado na quarta-feira, amanhã, dia 8, às 9h30 da manhã. Como é que vai ser esse momento tira dúvidas? Vá na Play Store ou na Apple Store do seu celular e baixe o aplicativo Zoom. Esse aplicativo, ele é gratuito, tá bom? Então, você vai baixar esse aplicativo e na quarta-feira, 9h25, 9h28, 9h30, você entra na nossa sala de aula do Google Classroom, que lá vai ter um link para você clicar e vai ser redirecionado para a nossa reunião ao vivo no Plantão Tira Dúvidas, que é pelo aplicativo Zoom, tá bom? Qualquer problema, entre em contato comigo pelas redes sociais, Papiros Químicos no Instagram. Se não segue ainda, vai lá seguir, que eu sigo de volta, viu? E a gente se fala. Qualquer dúvida, contem comigo. Também podem falar comigo pelo aplicativo do Google Classroom. Estou sempre disponível para vocês, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.